Ainda, a matéria, só para ter uma ideia do que nós somos, né? A matéria cósmica, resultante das transformações do fluido cósmico universal, dá origem a grandes aglomeradas, nebulosas, etc, etc. O conjunto formado por vários desses corpos celestes, unidos pela força gravitacional, vai se formando então as chamadas galáxias, né? A nossa galáxia é a Via Láctea, onde nós estamos. É uma das menores conhecidas. Você vê quantas galáxias tem soltas aí pelo universo afora, em função dessa explosão do Big Bang que aconteceu há alguns bilhões de anos, 15 bilhões de anos. Uma dessas galáxias, a Via Láctea, por exemplo, ela tem cerca de 3 bilhões de anos. 15 bilhões, então, né? Nela tem cerca de 200 milhões de estrelas, como o nosso Sol, na nossa Via Láctea. E em roda do Sol tem o nosso sistema planetário, onde a Terra faz parte do nosso sistema solar. Outras galáxias com outros sistemas planetários, neste infinito, estão em expansão. Olha a quantidade de coisa que tem nesse universo imenso, nessa grandiosidade material que é fruto dessa explosão, e outras explosões paralelas devem acontecer a qualquer sempre, então é uma coisa que a gente foge à nossa percepção. Mas é o mundo material necessário para que nós, inteligentes, transitemos nele na busca da perfeição. Que coisa, né? Olha o caminho que Deus deixou. Só para sentir. Ainda na formação desse mundo, o sistema solar formou-se a partir de uma grande massa de matéria incandescente, dela, aquela coisa toda. A Terra, um desses planetas com esfriamento gradativo, depois dessa grande explosão, ocorrendo de fora para dentro, passa a se construir de uma crosta solidificada, a litosfera, né? A camada superficial da Terra, com uma espessura que vai de 25 a 90 quilômetros, apoiado em material pétreo, semissólido humano, com espessura de 2.900 quilômetros, e tendo ao centro um material que mantém incandescente até hoje um núcleo, com espessura de 3.000 e poucos quilômetros e temperaturas internas de 6.000 graus centígrados. A temperatura solar externa está em torno de 6.000 graus. A temperatura interna do núcleo terreno está em torno de 6.000 graus centígrados. Então veja que é um processo, né? É um planeta que está aí desta forma hoje. E continua rodando em torno de si, rodando em torno do Sol, e tudo isso em grande expansão da questão material. Isso é o nosso universo que vivemos hoje no planeta Terra nossa. Então fica o nosso planeta a 150 milhões de distância do Sol, só para citar, em torno do qual movimenta-se na velocidade de 104 milhões de quilômetros por hora. Ele roda em torno do Sol daqui, a Terra gira em torno do Sol, com uma velocidade de 104 milhões de quilômetros por hora. E a Terra gira em torno do seu eixo com uma velocidade de 1.650 km por hora. Um avião, quando está descendo no campo no aeroporto, ele tem uma velocidade de 300 km por hora. A Terra gira durante o dia, para completar a volta em 24 horas, a uma velocidade de 1.650 km por hora. Então veja o que é o nosso planeta. Como é que tudo está em evolução. Nada é estático. É por isso que nós falamos em magnetismo, porque se há uma movimentação fantástica, esse movimento gera fluxos magnéticos. Esse é o magnetismo que vai, que impera, que comanda e joga tudo adiante também. Nós somos o elemento magnético, né? Nós somos o elemento magnético. Eu penso e sinto, essa soma de coisas me dá uma aura, essa coisa que dá antipatia, eu sou também um fluido magnético. A matéria, o pensamento também é matéria. Olha bem que coisa, uma coisa ela vai sendo ligada à outra. Então, o mundo material é um reflexo da nossa necessidade para chegar até a perfeição que nós procuramos. Isso faz parte. Ainda, formação do universo. Inicialmente, isso é da ciência humana. Inicialmente, durante milhões de anos, o planeta recém-formado fica submetido a uma série desse tipo de eventos, depois da explosão do Big Bang. Envolve em gases das mais variadas composições, submetidos a irradiações de várias naturezas. Então, quando houve a explosão e tudo começou depois a entrar em calmaria
havia o resfriamento, muita coisa esquisita aconteceu, até que se chegasse a uma estabilidade que desse condição da vida ser iniciada nesses corpos oriundos dessa explosão. Não? A ciência humana já detectou isso. Chega um tempo, estando formada a litosfera, cheia de depressões, né? Aqueles caldos que vão se acumulando na litosfera começam a reagir de uma certa forma, casualmente. Vão reagindo, e aquilo vai se transformando uma coisa em outra, até que começam a surgir as proteínas, as primeiras moléculas que têm noção de proteínas. Aí ele começa a dar sentido à presença da vida. Então vejam que tudo parece ser muito casual. Lá. Aí vem uma sopa, né? Aquela sopa primordial que tem lá. Segundo a ciência, surge ao acaso. Tudo vem muito casualmente. As primeiras moléculas, elas capazes de se duplicar e começam então uma reação natural, tudo casualmente falando. Aí vem a doutrina espírita, essa sopa cósmica. E depois que a Terra começou a esfriar, esse caldo que ficou lá latente. Segundo o Espiritismo, tudo isso se dá sob a influência do princípio inteligente. Olha bem. Se não houver alguma coisa inteligente no comando desses grupos moleculares, arranjando de alguma forma, a coisa não evolui, não anda, não caminha. Bom, então, esse princípio inteligente devagarinho vai mexendo nesses conjuntos moleculares, fazendo com que gradativamente vai se tornando mais complexo esses grupos moleculares que vão ser trabalhados inteligentemente, às vezes, né? Inteligente, nem sabendo o que está fazendo, mas está se trabalhando com isso. Então, estima-se que a Terra tenha cerca de 5 bilhões de anos de existência, já, desde que houve a explosão, e que a vida tenha se iniciado há 2,5 bilhões de anos. A vida que eu digo, a vida orgânica, quer dizer, as primeiras proteínas, etc., bilhões de anos. Dá para a gente imaginar o que são 2,5 bilhões de anos? A gente não consegue medir. A gente não consegue. É um tempo que foge à nossa percepção. 2,5 bilhões de anos. Eu não estou dizendo de nós espíritos, não. Da vida quando ela se iniciou na Terra. As primeiras moléculas orgânicas que começaram a se transformar realmente tem vida. 2,5 bilhões de anos. Então, estou falando de um mundo material que começou a ficar disponível, então, há cerca de 2,5 bilhões de anos, para que nós, inteligentes, iniciando o processo criativo, evolutivo, e nos inseríssemos dentro desse processo. 2,5 bilhões de anos. Então, veja que a matéria ela foi devidamente preparada para que a gente se inserisse nela e se grudasse nela para a gente caminhar na busca da perfectibilidade. Então, é uma necessidade do mundo material para que a gente transite nele, né? Aí, vem lá, aquela matéria passa terrenos, né? Você tem um reino mineral, vegetal, animal, etc., né? A gente chama de seres orgânicos, os elementos inorgânicos do reino mineral e os seres orgânicos para designar o que tem vida. Ainda, a ciência manteve essa compreensão por tempo, os reinos bem divididinhos, né? Mas a gente tem que ver o seguinte: a gente fala às vezes seres inorgânicos. Se inorgânico não tem vida, então não é ser. O que tem vida, o que não tem vida é uma coisa, o que tem vida é um ser. Né? Então, essa questão dos reinos, de se chamar de. Ficou um pouco difícil da gente levar em conta, mas o ser inorgânico não é um ser ainda, é uma coisa inorgânica. E só vai se tornar orgânico quando as globulinas e as proteínas começarem a fazer parte deste mundo material. Né? Ainda, formação do universo. Vamos botar tudo aqui para a gente
Então, a matéria apresenta-se organizada em diferentes graus de complexidade, desde as partículas subatômicas até a mais complexa estrutura orgânica, essa coisa toda. Até parece aula de química, de física, mas não é isso. Quer dizer, a matéria vai se organizando aos poucos. Então, como é que ela se mostra? Então, hoje ela se mostra lá com as partículas subatômicas primeiro, depois vieram a compreensão do que sejam átomos, depois começou-se a entender os cristais, as moléculas minerais, as moléculas orgânicas. Aí quando chega na condição da matéria possuir moléculas orgânicas, é aí então que o princípio inteligente começa a se associar a essa matéria, para ele então entrar no processo evolutivo. As moléculas orgânicas são componentes dos seres vivos e continuam nestes seres, aumentando seu grau de complexidade. Estes seres estão também submetidos a um grau evolutivo cada vez mais complexo, não somente na estrutura celular, mas também nos corpos organizados dos seres pluricelulares. Então, vê que dentro do processo de crescimento, de evolução, a matéria vai se organizando, vai se complexando de tal maneira, e o princípio inteligente, então, passa a fazer uso dela e se joga dentro do processo evolutivo. Então tem uma ordem, né? Então veja que nós precisamos da matéria para que a gente comece as nossas migrações no mundo material, que nós chamamos hoje de encarnação do corpo físico. Antigamente eram migrações no mundo material, quando as proteínas, as moléculas orgânicas já existiam, senão não tinha condição, porque tinha que dar vida. Então, simplificando, observar a evolução da vida manifestando-se de forma mais simples. No vírus, por exemplo, que tem apenas a capacidade de reprodução e não apresenta organização celular. Primeira questão, vírus. Tá? Mas já tem lá vida. Depois das bactérias, algas celofícias, as células que já têm membrana nuclear interna. Aí vem os seres eucariontes, as células com membrana. Então vai indo, olha a ordem das coisas. Unicelulares, os pluricelulares, os fungos, os mofos, bolores, esponjas, anêmonas, águas vivas, vermes, moluscos, antrópodes, os insetos, aranhas, escorpiões, crustáceos, peixes, anfíbios, répteis, aves, até chegar no mamífero. Então veja que tem o princípio inteligente, numa gradação no mundo material, ele vai entrando nessas condições evolutivas. Começa desde lá do vírus e vai terminar no mundo mamífero até chegar no homem, que também é um mamífero do reino nominal, e a matéria sendo necessária ao processo de evolução do princípio inteligente e da evolução da própria matéria que o princípio inteligente trabalha, deixando-a cada vez mais complexa. Então veja que a matéria simples, oriunda do fluido cósmico universal, criada por Deus, ela tem uma necessidade, ela tem uma razão de ser. Ela nos ajuda, ela nos permite que a gente caminhe dentro do processo evolutivo. É dentro do mundo material que nós vamos chegar na perfeição. E a gente, às vezes, na condição que estamos hoje, se deixa levar muito ainda. No princípio, não. Mas hoje, um fascínio que a matéria exerce sobre nós é fortíssimo. Atrapalha um pouco, a gente se deixa levar por esse fascínio. A gente precisa se livrar disso, vamos aprender a nos livrar disso e transitar com essa necessidade que não foi. Aí vem Jesus no orbe. Agora nós estamos falando de uma coisa um pouquinho mais, né? Mais conexa. Então, aí você tem, quando Jesus, no Big Bang, aquela pequena explosão, bum, pegou o gel de terreno para ele começar a trabalhar, este é meu. Ele é crístico, ele sabe pegar esse gel e transformar isso no planeta que é a Terra hoje, naquela época, há 5 bilhões de anos, quando isso aconteceu. Então o amor dele foi o verbo da criação do princípio. Ele pegou aquilo com toda a pureza da alma que tem em Jesus.